e na presença do Pai, louvamos é que nós temos liberdade, não é verdade? Como é a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E quando nós nos dedicamos a buscar, a entender, buscamos nos dedicar a compreender, buscamos a sabedoria, né? E o conhecimento da palavra, como ela nos guarda e ela nos protege. Você já reparou nisso? Já percebeu como a palavra, que quando você consome ela, quando você, né, degusta ela, quando você come a palavra de Deus, como ela protege, guarda e livra a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito de tantas coisas ruins desse mundo, gente. E Deus, Ele quer exatamente isso para nós. Tanto que a palavra do Senhor, ela é muito clara, dizendo que o povo de Deus tem prejuízos na sua vida. Acaba que muitas vezes em áreas da nossa vida, acabam que são destruídos. Por quê? Porque nos falta esse desejo de consumir a palavra do Senhor na nossa vida. A gente estava declarando o Salmo 25 antes, e na semana passada nós começamos um novo assunto dentro do tema Despertados, e põe para nós ali, por favor, 1 Coríntios 13, onde fala dos 3 fundamentos extremamente importantes sobre algo que nós devemos despertar nos dias de hoje. Versículo 13. 1 Coríntios 13 fala do amor, e semana passada eu falei no amor, falei sobre o amor. A intenção era falar dos 3 pontos, mas acabei falando só de amor. E o texto diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é o amor. E falei na semana passada sobre o amor, a importância desse amor, de realmente de sermos amados, mas também e principalmente de amar. Como nós somos protegidos, como nós somos guardados, como nós nos mantemos equilibrados e moderados quando nós entendemos o princípio do amor, e não o amor humano, e não o amor que nós muitas vezes entendemos e aprendemos nesse mundo, que é um amor muitas vezes carnal, mas o amor divino, o amor ágape, o amor de Deus, que é um amor muito maior, que é um amor sacrificial, que é um amor que você não olha para você, mas você olha além de você. E falamos desse amor na semana passada. Pastor, eu não vim na semana passada. Então, você veja o vídeo, tá bom? Porque hoje eu vou falar sobre esperança. Amém? Quero falar sobre esperança hoje, que é um dos 3 que Paulo fala, que é o que realmente é princípio e é fundamento e é importante na nossa vida: fé, esperança e amor. E querendo ou não, queridos, todos nós esperamos alguma coisa, sim ou não? Todos nós estamos, esperando que algo aconteça. Todos nós estamos esperando que alguma coisa mude. Todos nós estamos esperando que algo melhor venha surgir. Todos nós estamos esperando que, de alguma forma, algo na nossa vida possa transformar alguma área, algum sentimento,
algum pensamento, alguma coisa material, alguma situação espiritual. Todos nós estamos, em algum momento, esperando alguma coisa. E tanto é que nós lemos o Salmo 25, coloca desde o verso 20 e o 21, olha o que diz ali. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque em ti me refugio. Ele começa dizendo para guardar a alma, guarda-me a alma e livra-me. Por que guardar a nossa alma? Porque a alma é o centro das vontades. A alma é o centro dos nossos desejos. A alma é o centro das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E eu tenho certeza que hoje talvez muitos aqui não tinham vontade de nem vir no culto. Amém? E a gente às vezes é guiado pela alma que nós temos. E ele diz assim: guarda a minha alma e livra-me. Por quê? Porque muitas vezes a direção que a alma está dando para a nossa vida é caminhos de morte. É caminhos que vão matar a nossa esperança. É caminhos que vão impedir o sucesso da nossa vida. São caminhos que vão cortar benefícios e bênçãos na nossa vida. Porque a nossa alma, ela constantemente vai contra o bom senso, vai contra os bons fundamentos, vai contra a boa tradição, vai contra a verdade e a palavra de Deus. A nossa alma, ela não quer seguir a vontade de Deus. Ou você, tem um prazer imenso, você ama todos os dias ler a Bíblia. Fala para mim. Nenhum? Pois é, a alma. A nossa alma luta contra o nosso espírito. Luta contra a vontade de Deus. Porque a nossa vontade é dar conforto para o corpo. A alma quer dar conforto para o corpo. Por quê? Porque nós não queremos gastar energia. Nós não queremos gastar energia. E o corpo não quer cansar. Quantas vezes você já se comprometeu consigo ou talvez até com outros, vamos fazer tal coisa, chega na hora assim, mas não estou com vontade, só de pensar em ter que não sei o quê, não dá vontade. Mas se a gente viver por vontade, a gente vai ter resultado? Se a gente viver por vontade, a gente vai ver o fruto do nosso trabalho? Se a gente viver por emoção e por sentimento, a gente vai ser bem-sucedido? Não vai. Não vai. A gente não vai. E é por isso que nós estamos falando sobre despertar, acordar. E por isso a palavra de Efésios capítulo 5, verso 14. Os irmãos já decoraram esse texto? Não, ainda não? Esse texto, gente, diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pode continuar. Portanto, vede prudentemente como você tem andado, você tem vivido, você tem seguido a sua vida, não como uma pessoa nécia. O que é um nécio? É uma pessoa que vive sem entendimento. O que é sem entendimento? Uma pessoa que não está
entendendo o que está fazendo e o resultado do que está fazendo, para onde vai levar. Mas como uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que tem inteligência, é uma pessoa que junta essas capacidades e ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de agir, ela sabe a hora de ir, ela sabe a hora de ficar. É uma pessoa com sabedoria. E o 16, remindo o tempo, ou seja, sabendo o tempo de fazer as coisas, porque os dias, eles são maus. Os dias são difíceis. Os dias são bem maus. Hoje você sai da sua casa, você tem o seu compromisso, tem o seu trabalho, tem as suas atividades, tem a sua família, tem tudo aquilo que todo dia você deve cumprir. E você sai da sua casa com toda aquela lista de tarefa, com todos aqueles compromissos do dia, e você não espera que nada errado saia, ou que um novo evento acontece, mas isso quase todos os dias acontece, não é verdade? Coisas às vezes que você não espera, coisas que talvez você tenha que administrar naquele dia, coisas que vão surgindo, que talvez não são tão bons assim, e isso acontece frequentemente, né? Eu digo para vocês que, por mais que eu busque ter uma rotina para mim, é difícil eu conseguir cumprir a minha rotina. Por quê? Porque constantemente, né, as coisas surgem no meu dia e fazem com que eu mude a minha rotina, mude as minhas tarefas, mude os meus compromissos, porque coisas vão acontecendo durante o meu dia. E eu preciso me adaptar. Eu preciso ser flexível para poder conseguir dar conta dessas coisas. Por isso a importância de cuidar bem do tempo. E quando as coisas acontecem, e grande parte delas que fazem você adaptar o seu dia, são coisas que você não espera. E será que a gente está preparado? E será que a gente se preparou? Será que a gente realmente está firmado em Cristo quando essas coisas elas estão acontecendo? Por isso que o texto começa dizendo: desperta, ó tu que está dormindo. E quando nós estamos falando de amor, quando nós estamos falando que hoje, por exemplo, de esperança, é saber em quem nós devemos esperar. E às vezes a nossa esperança, ou naquilo que estamos esperando, está no foco errado. Está na direção errada da nossa vida. Então, queridos, quero trazer aqui hoje um exemplo que está lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 18. Lamentações do profeta Jeremias, e diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança, onde? Jeremias está dizendo, acabou a minha esperança em Deus. Algum dia você já se viu assim? Algum dia você já se queixou e disse assim, não adianta, Deus não está cuidando de mim, Deus não está olhando para mim. Deus, onde é que tu está? Deus não me ouve, Deus não me responde. Por que tu deixou acontecer isso, Deus? Tu não olha para mim? Por que tu não responde a minha oração? Jeremias está falando isso. Já pereceu a minha glória, como também pereceu o quê? A minha esperança no Senhor. 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu choro, do meu sofrimento, do absinto e do veneno. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está falando aqui, ó, é da dor que ele sentiu. Para vocês entenderem o contexto,
Jeremias, ele avisou o que iria acontecer. E esse é o papel do profeta. O papel do profeta é mostrar a realidade atual, a realidade social, a realidade que está acontecendo. E trazer essa realidade de forma a fazer com que as pessoas, elas voltem-se, despertem, ressuscitem para o Senhor. E Jeremias por muitos anos fez isso, avisando o povo, vai acontecer. Vai acontecer. Jeremias chegou ao ponto, queridos, que o próprio povo culpou ele, por quê? Porque tomou ele como sendo o profeta que amaldiçoou. Na verdade, ele estava alertando o povo das coisas erradas que eles faziam, mas não queriam se ajustar. Até que então veio a Babilônia, cercou a cidade, cercou por mais de 1 ano e meio, até o ponto deles não terem nem comida mais para comer, e comerem uns aos outros. E Jeremias estava lá. O que aconteceu? Dor muito grande, sofrimento muito grande, ele sabendo, ele avisando, ele vendo os erros do povo, ele profetizando sobre o que Deus queria para o povo, mas o povo não queria nada. E quando veio então, a Babilônia toma, destrói a cidade, destrói o templo, mata muita gente, leva muita gente também presa. Esse homem diz: acabou a minha esperança no Senhor. Olha a minha aflição, Deus. Olha todo o meu sofrimento. Isso é como um veneno para mim. Pode continuar. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Isso acontece com as pessoas que não têm mais esperança. Elas ficam remoendo, ruminando, relembrando as dores que elas viveram. O machucado que está dentro dela. A memória, o pensamento que não descansa por conta das coisas ruins que passou, por conta das coisas erradas que realizou, por conta do mal que veio sobre a sua vida, e ela já não consegue mais ter esperança. Não consegue esperar mais um futuro melhor. Não consegue olhar para frente, talvez ver aquela famosa luz no final do túnel. E Jeremias estava lá, falando disso. 21. E agora vem um ponto, que é uma virada de chave. E ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Só que ele estava tão abatido, ele estava tão machucado, ele estava tão dolorido, a sua alma tão agoniada, que ele já não conseguia. Mas ele dizia: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui tem um ponto crucial na vida de quem não tem mais esperança, na vida daqueles que hoje já não esperam algo novo, na vida daqueles que talvez aquele sonho já desistiram faz muito tempo, na vida daqueles que talvez olham para a sua vida e não vê uma oportunidade de mudança, porque o passado que carrega, porque o que arrasta ela até aqui já é um passado terrível, e ela hoje só sobrevive. Por quê? Porque ela vive mais com a mente voltada para aquilo que é o passado, do que olhando para um novo e um futuro diferente. E Jeremias, ele dá uma nova visão. Ele nos dá aqui um indício do que é que nós precisamos fazer. Trazer à memória aquilo que um dia
já foi a tua esperança. E o que é isso? Vamos continuar o 22. As misericórdias do Senhor. Essas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, Jeremias está dizendo: Senhor, eu quero me lembrar, Senhor, eu quero me lembrar daquilo que eu posso esperar. E aí ele lembra, ele diz assim: Senhor, as tuas misericórdias, eu sei que essas aqui, elas nunca vão acabar. Sabe, você pode estar abatido, você pode estar machucado, você pode estar ferido, você pode estar já desesperançado com tanta coisa que aconteceu na vida, assim como Jeremias, sendo uma pessoa que Deus levantou para trazer clareza ao povo, trazer conhecimento ao povo, trazer ajuste ao povo, e o povo não queria. E ele já vendo toda aquela miséria, vendo toda aquela destruição que ele mesmo alertou, ele diz assim: ó, o que eu tenho mais? O que eu posso esperar mais? Só que ele estava olhando o quê? O povo. Ele estava olhando o povo. Ele estava olhando o que as pessoas, o que ele esperava que as pessoas fizessem. Ele estava olhando o que os outros poderiam fazer. Mas aqui ele traz a memória que agora o principal, o que ele deve esperar, não é naquela pessoa, não é naquela, ou naquele dinheiro, ou naquele bem, ou naquela oportunidade. A nossa esperança tem que ser no Senhor. Porque são as misericórdias dele. É por causa disso que nós estamos hoje aqui. É por causa disso que hoje nós podemos ouvir essa palavra. É por causa disso que hoje nós podemos recordar de algo, uma benfeitoria, uma graça do Senhor, um favor do Senhor, que não faz a gente ser destruído hoje. E ele vai continuar, vamos embora, tem texto aí. Renovam-se essas misericórdias, quando? Cada manhã. Porque grande, Pai, é a tua fidelidade. Sabe, querido, isso é algo que realmente pode nos dar muita e muita esperança. Hoje você pisou na bola, amanhã de manhã zera a tua conta. Amanhã de manhã zera o teu débito. E o Senhor diz assim, ó, zerei, tu não está mais no cheque especial. Tu não está mais no negativo, tu não está mais no débito. Vamos de novo. Vamos de novo. Hoje o sol nasceu. É uma nova luz, é um novo dia, fazer diferente, fazer novo e de novo. Esperar no Senhor. Porque todas as manhãs o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade de fazer novo. E olha o que Ele continua dizendo. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, sabe por que a gente às vezes não tem esperança? Porque a gente vai se apoiando em coisas que não podem fazer nada por nós. A gente vai esperando, às vezes, em coisas que não vão fazer nada por nós. Um tempo da minha vida, queridos, eu vivi me enganando numa área da minha vida, achando que alguém faria algo por mim, esperando que alguém iria me ajudar, esperando que alguém iria estender a mão para fazer alguma coisa por mim, esperando que de alguma forma alguém me enxergasse. Sabe o que aconteceu? Diga assim, nada. Sabe como eu fiquei? Mal, frustrado, decepcionado. Por quê? Porque eu estava esperando em coisas, em pessoas, do qual eu não deveria estar fazendo. Por quê? Eu deveria esperar em quem? Na minha porção.
E a gente às vezes terceiriza o que nós devemos fazer para os outros, esperando que os outros façam o que a gente deve fazer. E por isso que muitas coisas na nossa vida não acontecem. A gente terceiriza a nossa responsabilidade, esperando que ele faça, que ela faça, que alguém faça, que o filho faça, que o marido faça, que a esposa faça, que o chefe faça, que o pastor faça, que Deus faça. Mas eu só estou esperando. E onde é que entra a nossa parte? Onde entra? E isso, eu vou falar, agora é o Ney que fala, não é a palavra. Esse é o maior engano do meio evangélico. Porque muitos, antes de se converter, davam um braço, uma perna, uma cabeça, uma orelha, um dedo, e faziam tudo na sua força. Depois conhecem a Cristo. E aí entregam tudo para Cristo fazer no lugar dele. E parece que já não querem fazer mais nada. Não, não é assim. Uma hora eu vou trazer uma palavra falando, hoje eu estava pensando sobre isso, o ordinário e o extraordinário. Você sabe qual a diferença? O ordinário é o que você faz. O extraordinário é o que Deus faz. É só substituindo a palavra do que é o natural pelo sobrenatural. A gente quer o extraordinário, mas não faz o ordinário. A gente quer uma vida regalada, mas não quer construir a vida para ficar regalada. A gente quer o mover espiritual de Deus, mas não quer buscar o Deus que move sobrenatural. Vocês estão entendendo? A gente quer esperar, mas não quer realizar. Uma coisa está ligada e atrelada à outra. E Jeremias está dizendo, a minha porção, em quem eu espero, em quem eu confio, é o Senhor. E eu não estou dizendo que você não vai ter pessoas que você vai confiar. Eu não estou dizendo que vai ter pessoas que você vai precisar contar. Sim, Deus usa as pessoas para nos ajudar. Deus usa as pessoas para nos dirigir. Deus usa as pessoas. O problema é que a gente às vezes fica só no âmbito da imaginação, da especulação, do joelho dobrado sem a ação. Não é. Tudo precisa ter o seu lugar, o seu tempo, para que tudo aconteça. 25, vamos para o próximo. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha aqui, queridos. Muitas pessoas reclamam de Deus. E algumas vezes já ouvi assim, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo isso? E você pode agora, nesse tempo que a gente está vivendo, está vindo agora, semana agora, né, uma onda de chuva, que está prometendo enchente, que está prometendo de novo aí, tudo que é tipo de coisa ruim. Sim ou não? Por que Deus está fazendo isso? É a primeira coisa que as pessoas vão perguntar. Só que as pessoas esquecem de também fazer uma autoanálise. O que é a nossa parte que está contribuindo nisso? Por quê? Por que foi que Deus permitiu Babilônia ir lá e prender, destruir o povo de Israel? Por quê? Porque Deus tinha dado uma direção para eles, que a cada 7 anos, no 7º ano, eles não deveriam colher da terra. Você sabia disso? Que eles não deveriam usar os frutos da terra, porque a terra deveria descansar. Assim como, naquele tempo, o Senhor trabalhou 6 dias, e o 7º dia Ele... E o fruto da terra seria para o estrangeiro, seria para a viúva, seria para o órfão.
Pergunto, o povo de Israel fez isso? Nunca fez. Nunca. Nunca fez. 490 anos e nunca fez isso. E Deus falou, agora vocês vão ficar 70 anos escravo por causa dos 490 que vocês nunca obedeceram. Por que será que está dando avalanche? Por que será que está dando terremoto? Por que será que está dando tudo isso? É porque Deus tem prazer na destruição do seu povo, das pessoas? Não. Não é. É o zelo. É o amor. É que Deus seja a sua porção. Mas o povo só corre, dobra o joelho quando o bicho pega. Não é? Vocês não viram isso em 2022? As eleições de 2022, será que vai acontecer de novo esse ano? A mesma coisa? Só correram para orar, foram para a rua para orar, por quê? Deus o livre, o fulano. Acabou? Tu viu mais alguém para a rua orar? Tu viu o jejum? Não. Oração não substitui a aplicação da palavra de Deus. Oração não substitui justiça. Oração não substitui falar a verdade. Oração não substitui. Orar qualquer um ora. Até pai de santo ora. Né? E aí? Vocês estão entendendo, gente? A gente vai esperar em quem? Deus é Deus de justiça. E muitas vezes a gente não tem tido o retorno daquilo que muitas vezes a gente tem esperado há muito tempo, porque talvez nós não temos nos justificado no Senhor. 26. Olha o que ele diz. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso, como? Quem fica em silêncio quando está doendo aí? Ah? Quem fica em silêncio quando se acha injustiçado? Quem fica em silêncio quando talvez não ganhou aquilo que queria, não fez o que gostaria? Quem fica em silêncio? Qual foi a ferramenta que Deus deu para o povo quebrar ou derrubar as muralhas de Jericó? Foi qual? Silêncio. Por 7 dias vocês vão rodear a cidade e vão fazer isso em silêncio. Silêncio. Como que tu escuta alguém se você não para de falar? Hã? Como você vai aprender se você só quer falar? Como? Muitas vezes, queridos, não é que Deus não está querendo te abençoar, não é que Deus está dizendo não para você, Deus só está dizendo assim, ó, espera um pouquinho, porque vai chegar o tempo. Mas fica em silêncio. Quando não vem no teu tempo, o que você faz? Fica indignado? Dá um jeito de fazer de outra forma? Hã? Arruma um atalho? O que a gente faz? O que a gente faz? Abraão foi chamado com 75 anos, e a promessa aconteceu aos 100 anos. Aos 100. Moisés tinha 40. E aí, Deus não disse para ele matar o egípcio. Ele matou o egípcio. Ficou mais 40 no deserto. Agora espera. Espera. Aí ele voltou, libertou o povo. Glória a Deus, agora vai.
Vamos todo mundo para o deserto. Agora nós vamos adorar o Senhor e vamos entrar na terra prometida. Murmuraram. Não conseguiram esperar um pouquinho. Fica mais 40 anos. Vocês estão entendendo? Tem horas que é só para ficar em silêncio e esperar. Mas quem consegue guardar a língua? A Bíblia diz que aquele que domina a sua língua, domina o corpo inteiro. Porque a língua é um mal incontido. Com ela você abençoa os homens e com ela você amaldiçoa. Ela põe fogo e ainda leva a pessoa para o inferno. É o que Tiago diz sobre a língua. Por isso, queridos, encha a boca d'água. Porque quem está com a boca cheia d'água não consegue falar. Assim foi o conselho que a minha sogra me deu ao casar com a minha esposa. Deu ruim? Encha a boca d'água. Que tanta garrafinha d'água já foi, né? Tá aí a sabedoria para quem quer ser sábio. A questão é, a gente está disposto a fazer? Ou a gente vai deixar a vontade da nossa alma prevalecer? Amém? Próximo. Bom é para o homem suportar o jugo na sua... Quando é moço, quando é novo, é mais fácil, né? Mas depois que fica um pouco mais velho, fica intolerante, às vezes impaciente, né? Não aceita qualquer coisa. Parece que é mais pesado. 28. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Mais uma vez o silêncio. Pode continuar. Põe a boca aonde? Como é que é pôr a boca no pó? Talvez ainda haja esperança. Sabe o que é? Ele está falando sobre a gente se humilhar para Deus. Para você pôr a boca no pó, você tem que se ajoelhar e botar a cara no chão. Qual foi a última vez que você ficou de joelho para buscar o Senhor? Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Mas não é o teu joelho e não é a tua boca no pó que vai trazer esperança. É a tua alma e o teu coração quebrantado. Porque tem muita gente que se ajoelha para aparecer. Tem muita gente, e Jesus falou sobre isso. Os caras vão para a praça e levantam a voz para orar e falam bonito. Você não está preocupado com isso aí. E ele diz, entra no teu quarto em secreto, querido, que lá eu estou te vendo. Tanto que um dos discípulos que Jesus chamou, eu não estou lembrado o nome dele, que o amigo dele disse, vem, vamos ver o Jesus. E quando ele chega, Jesus fala assim, eu te vi. Como tu me viu? Acho que era Natanael. Como tu me viu, se eu nunca te vi? Eu te vi. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo da árvore, clamando, chorando para Deus. Não aguento mais essa vida. E ele falou que Natanael estava falando. E ele disse assim, agora eu sei que tu é o Filho de Deus. Deus vê, querido. Deus sabe o que está na tua mente, Deus sabe o que está no teu coração, Deus sabe todas as coisas. Não é simplesmente só o joelho dobrado, é o coração dobrado. É a tua vontade dobrada, a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer muita palavra, muita oração. Não. Deus quer coração. Tem um louvor que a gente canta, né? Que diz assim, o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Te dou o meu coração. E o que é o coração? Vontade
os desejos, a tua alma, teus sentimentos, entendeu? É isso. E isso o Senhor quer que você converta aquilo que Deus está dizendo para nós, e não aquilo que eu estou querendo. É essa a realidade que Deus diz: eu quero o teu coração. Mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar com o nosso coração, sabe por quê? Porque ele é enganoso. Ele é enganoso. Porque muitas vezes você está achando que aquilo é de Deus, você está fazendo em nome de Deus, assim como a gente vê os fariseus, os saduceus, dizendo que estavam fazendo em nome do Senhor, mas era tudo engano, era tudo mentira. E não era. Amém? 30. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Segue. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém? Deus, ele não tem prazer em estar, de alguma forma, trazendo mal sobre a nossa vida. Se bem que Deus faz. Mas isso tudo é colheita do que nós fizemos. O problema é que a gente nunca quer reconhecer o que nós fizemos. A gente só quer olhar para aquilo que está acontecendo. Essa é a grande realidade que muitos de nós acabam vivendo no dia a dia. Por isso tem pessoas hoje vivendo de que forma? Desesperadas. O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa que hoje está vivendo com um foco centrado na sua dor, no seu sofrimento. Ela já não, que nem Jeremias falou, já não acredita mais, já não espera mais no Senhor, já não tem mais esperança. Por quê? Porque está olhando somente para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua angústia. E quem tem esperança, o foco não é a dor. Não é. O foco é confiar na graça, na misericórdia e na bondade do Senhor. Por mais que os dias não sejam bons, por mais que aquilo que aconteça não é o que você gostaria, mas você confia no Senhor. Olha o que diz Isaías 40, 29 ao 31. Olha o que faz uma pessoa que já não tem mais esperança, uma pessoa que está desesperada, o que faz com a pessoa? A pessoa acaba sendo vencida pelo cansaço, pelas dores da vida. Olha o que diz a palavra: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? O Senhor. 31. 30, né? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que às vezes a gente está assim, reclamando, mas eu estou cansado, mas não sei o quê. Por quê, queridos? Porque a gente não confia, porque a gente não espera, porque a gente não entrega, porque a gente não busca no Senhor. Se você descobrir que você estando no Espírito, buscando o Espírito de Deus, você vai ver que até o seu corpo é renovado. As forças físicas vão ser renovadas. Por quê? Porque uma das coisas que mais consome energia física do ser humano, sabe o que é? As emoções. As emoções.
As emoções, elas roubam a energia de uma pessoa, que ela não consegue descansar. Quer ver? Quantos aqui às vezes não conseguem dormir porque estão emocionalmente abalados, com a mente cansada, perturbada, oprimida, a mente não para, acelerada, não consegue dormir. Não dorme, não descansa fisicamente. Hã? É um consumo de energia tal que a pessoa não consegue fazer nada. Não consegue realizar. E por quê? Porque está esperando na coisa errada. O emocional suga. Mas se você busca no Senhor, você se alimenta da palavra, a palavra é poder de Deus, e ela renova teu espírito, que fortalece a tua alma, e que dá força para o teu corpo. Mas quantos acreditam nisso? Quantos? Esse é o problema. As pessoas ouvem, mas não praticam. As pessoas aprendem e não realizam. E o pior, não fazem porque não acreditam. Quem precisa despertar, geralmente são as pessoas que estão exaustas da vida. Gente, são as pessoas que estão cansadas. Geralmente são as pessoas que já não estão esperando mais. Então a esperança no Senhor, queridos, ela não pode ser uma coisa passiva. Ah, se deu, deu. Né? Se acontecer, aconteceu. Isso não é fé, isso não é esperança. Isso é conveniência. Conveniência. E hoje a igreja está cheia de conveniência. É quase o posto Ipiranga. Agora eu digo, agora é a farmácia São João, vocês já viram? Tem de tudo. A igreja está virando uma conveniência. Se tá bom, ó, tem lá, vou lá. Tem aqui, vou ali. É conveniência. É triste. Então, a esperança não pode ser passiva no Senhor. Tem que ser ativa. Tem que ser algo que você se move em buscar. Olha o que diz agora em Salmos 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Olha o salmista falando isso. Presta atenção. Por que te perturbas dentro de mim? Para e pensa comigo. Vê se não parece um louco. Ele está assim, ó. Ele está assim. Ô meu, por que tu tá assim, cara? Claro que na linguagem bíblica, né? Por que tu tá assim, perturbado, angustiado, pensando besteira? É exatamente isso. O que ele está fazendo? Ele está confrontando a si mesmo. E quem faz isso hoje? Hã? Hoje está mais como aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Deixa o sentimento me levar, que eu vou me ferrar. É assim, gente. Hoje está assim. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Que se cuide de mim. Né? Infelizmente, hoje a coisa está desse jeito. Então, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Então, querido, uma coisa importante que nós precisamos aprender a fazer é ter o nosso diálogo interno. Diálogo interno. Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu já não tenho mais vontade disso? Vontade de ler a Bíblia, vontade de orar. Por que eu não tenho mais vontade de ir no culto? Por que eu não tenho mais vontade de ajudar, de fazer o bem, de pregar a palavra? Por que eu não tenho mais vontade? Por
Porque eu não tenho mais vontade de poder trazer alguém novo na igreja? Porque eu não tenho mais vontade de pregar a palavra para as pessoas? Porque eu não tenho mais vontade? O que aconteceu que fez com que a tua esperança fosse embora? O que aconteceu? O diálogo interno te ajuda a despertar. O diálogo interno, uma pergunta vai fazer você gerar uma resposta. Quando você começa a perguntar para você mesmo, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com vontade daquilo? É um confronto com a sua própria alma. É um questionamento com os pensamentos, com o teu coração. E quando você começa a fazer isso, você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a olhar para o conhecimento que você tem, você começa a olhar para aquilo que você já despertou um dia, e trazer à memória, como Jeremias fez, aquilo que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Olha o que o salmista ainda falou, Salmo 39, 7. Descansa, 39, 7. Esse a gente vai ler depois, mas agora 39. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha... O que Tu vai esperar? Em quem você vai esperar? Mas qual que é a dificuldade do ser humano? E de muitos de nós, por questões até de tradição religiosa, mas eu não vejo Deus. Onde é que Ele está? Por isso Jesus foi bem enfático com Tomé. Ah, tu quer ver para crer? Então vem aqui, ó, toca aqui. Né? Toca aqui, se é que tu precisa. E eu vou dizer para você, para muitos aqui, que talvez isso já aconteceu comigo, a gente, como muitas vezes neófito na fé, nécio, aprendendo, começando, a gente vai ter muitas dúvidas. A gente vai ter muitas dúvidas. A gente vai duvidar, mas será que mesmo Deus existe? Alguém já se perguntou isso? Com certeza. Todo mundo em algum momento já fez essa pergunta. Mas será mesmo que tu me ouve? Mas será mesmo que tu está comigo? Mas será? E Deus, de alguma maneira, Ele prova para a gente. Por quê? Porque a criança, ela precisa ter uma experiência para saber quem é o seu pai e a sua mãe. Precisa ter um cuidado especial. E Deus faz isso com os filhos, crianças, bebês, novinhos. Mas com um adulto na fé, quem não trabalha, que não, Jesus disse. Sabe, querido, Deus, Ele age com coerência. Então, quando nós vamos aprendendo, quando nós vamos conhecendo, o Senhor vai nos cobrando a medida do nosso conhecimento. Vai nos cobrando a medida da nossa experiência. O Senhor vai nos pedindo aquilo que nós podemos dar conta. E vai chegar ao ponto em que, quando nós não estamos entregando aquilo que nós sabemos que devemos entregar, no trabalho, como é que funciona quando você não entrega aquilo que você tem que entregar? O que acontece? Fala para mim. O patrão pega e abraça e assim, ai querido, vamos mais um pouquinho? É isso que o patrão faz? O que o patrão faz, gente? Demite. Sim ou não? Mas olha que como Deus é bom, Deus não demite. Deus não demite. Mas tu pode pedir as contas, se quiser. E olha que interessante. O filho pródigo fez isso. Pediu as contas.
Mas um dia diz assim: o que que eu fiz? Por que que eu saí daquele lugar que era tão bom? Olha que eu estou ferrado. E Deus é um patrão tão bom, que se tu ir lá pedir emprego de volta, Ele vai assinar tua carteira. Outra vez, mesmo que tu foi um funcionário ruim. Olha como Deus é maravilhoso. Espera no Senhor. Tem Deus como a tua esperança. E não importa por onde tu passou, não importa o que tu fez, não importa o teu passado, todo dia zera a tua conta. Confia. Amém? Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, de novo falando com a alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Querido, se as coisas não estão saindo como você gostaria, como você esperou, talvez você está frustrado, você está triste, você está, sei lá, qualquer coisa que possa estar passando, está com vontade de desistir. Primeira coisa, fala com você, fala com a tua alma. E vê se isso faz sentido. E em vez de falar tanto, para e escuta Deus. Para e escuta o Espírito Santo. Para ouvir o Senhor. Porque é dele que vai vir a tua esperança. No entanto, o que a gente quer fazer? A gente chega ali, por irmão assim, mas tu não sabe o que aconteceu comigo. E aí começa a contar todas as desgraças. Né? E se queixa para um, e se queixa para o outro, se queixa para o outro, assim. E aí como é que tá? Tá ruim. E assim é. Misericórdia, gente. Tem um irmão que eu conheço que ele diz assim, toda vez pergunta como é que tá? Tá tudo ótimo. Eu disse, mas não pode? Outro dia engordei, como é que tá? Ótimo. Digo, ótimo. Se não tá, vai ficar. Daí eu peguei. Hoje muitas pessoas me perguntam como é que tá. Tá ótimo. Se não tá, vai ficar. Amém? Adianta reclamar? Vocês vão pagar meus boletos? Não, eu tenho que dar o jeito. Amém? Eu tenho que esperar no Senhor, querido. Você tem que esperar no Senhor. Hoje alguém me perguntou assim, mas e aí, se daqui a pouco então, e se tu precisar, e de repente se eu não tiver, eu disse assim, o Senhor está comigo? Me olhou assim. Eu disse assim, eu respondi a pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Se der qualquer BO na igreja aqui, para onde as pessoas vão correr para falar com quem? Ela olhou, contigo. Pois é, e eu vou correr para falar com quem? Com Deus. Quem é que está acima de mim? Então eu tenho que confiar nele. Eu tenho que esperar nele. Né? Eu tenho que buscar nele. Mas as pessoas às vezes querem isso, né? Que tu fique dependente delas. Você não tem que ser dependente de mim, você não tem que ser dependente das pessoas. Você tem que confiar e esperar no... As pessoas vão nos apoiar, as pessoas vão nos ajudar, e eu não estou desmerecendo e desfazendo ninguém, mas eu quero que você entenda que eu não posso ficar apegado, você não pode ficar apegado numa alma que é uma criança, numa alma que se apega a coisas, numa alma que vai se apegar em pessoas que não vão te salvar, não vão, mas o Senhor te salva, o Senhor cuida, o Senhor é a tua porção todo dia. O Senhor derrama as misericórdias quando você peca. É Ele. Vamos precisar uns dos outros? Sempre. E isso aqui não acontece se não for vocês. Preciso? Preciso. Claro. A igreja é um corpo, somos todos nós. Mas eu preciso confiar no Senhor, porque é Ele que vai sustentar. Porque se Ele não me der a palavra rema, se Ele não me der a direção, o que eu vou entregar?
Vocês vão correr. Amém? Né? Então nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso. E para nós finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6 e depois o 8, diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Vocês estão entendendo? Nós precisamos despertar, queridos. Não vamos dormir. Será que tem gente dormindo então? Tem. O apóstolo Paulo está falando isso. Não devemos dormir como os demais. Você conhece alguém que está dormindo? Você conhece alguém que está andando alheio à vontade, à palavra de Deus? Sim? Vocês estão ligados comigo aqui ou no barulho? Presta atenção na palavra, o barulho lá é do inimigo. Amém? Não durma. Não durma como os demais. Não desvie a atenção como os demais. Não deixe de fazer como os demais. Pelo contrário, faça o quê? Vigie. Seja sóbrio. O que ele está dizendo? Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua esperança. Cuida do teu coração. Cuida de você. Seja sóbrio. O que é ser sóbrio? É ter uma boa consciência. Você não vai se deixar levar, querido, pelo seu coração, pelas tuas emoções. Você não vai se deixar levar pelas angústias da sua alma. Você não vai se deixar levar pelas frustrações da sua vida. Porque tudo isso Deus pode resolver. Por que a gente se frustra? Você sabe por que a gente se frustra? Alguém já se frustrou aqui alguma vez na vida? É porque você esperou em alguém. É porque eu vou gerar uma expectativa alta sobre alguma coisa. E aí não aconteceu como, né? Não aconteceu do jeito. E aí eu disse assim, meu Deus. Daí bota Deus depois no meio. Por isso o Senhor diz, vigie. E agora o 8. Nós, porém, diga aqui, eu, que sou do dia, sou sóbrio. Amém? Revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança. Por que o capacete? Porque você precisa guardar a sua mente. Porque aqui é a luta da sua esperança. Porque é o lugar de batalha. Porque é o lugar de vontades. Porque é o lugar dos desejos. Porque é o lugar das emoções. Gente, o coração é só um músculo, tá? Não tem emoção de fato no coração. Tudo está aqui. E se você não colocar o capacete para guardar a tua esperança, qualquer dardo inflamado do maligno, qualquer seta de Satanás vai entrar na sua mente e vai distorcer aquilo que é a verdade do Senhor. Vai roubar aquilo que você está esperando no Senhor. Vai fazer você adormecer. Quando que a pessoa adormece? De noite. Por quê? Porque ela já está cansada. Quantos estão adormecidos porque cansaram? Estão exaustos? Estão cheios. Por quê? Porque já não conseguem mais esperar no Senhor. Se acostumaram com a rotina. Se acostumaram com as coisas da vida. Se acostumaram com os problemas da vida. Se acostumaram. E hoje não tem mais o seu coração, não tem mais suas vontades, não tem mais a sua esperança hoje no Senhor. Você quer renovar isso, querido? Proteja a sua mente contra os pensamentos de derrota.
proteja sua mente contra as vontades que levam você à derrota. Proteja a sua mente. Vamos orar? Às vezes a gente perde a esperança porque a gente fica olhando para os outros. A gente, às vezes, perde uma batalha, às vezes a gente fica olhando muito vídeo, muita informação, muita desinformação, e a gente começa a ser contaminado pelo aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos ouvidos ouvem, e isso vai afetando nosso coração, nossa vontade, nossos sentimentos e as nossas emoções. E vão afetando automaticamente aquilo que nós esperamos. E por que a gente vai permitindo isso? Porque nós cansamos. 2022, o Brasil tinha esperança no Bolsonaro. Foi por isso que perdeu as eleições. Nós temos que esperar no Senhor, querido. E é o Senhor que vai determinar quem vai governar. E se esse ano você de novo ficar pensando no fulano, no beltrano, no ciclano, confia no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa do homem mau. Não. Antes, confia no Senhor. Antes, entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. Te alimenta da verdade de dia e de noite. E o Senhor fará sobressair a luz sobre a tua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Se aqueles fazem isso, deixa eles fazer. O que você vai fazer tem que ser aquilo que agrada a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Confia nele, que Deus, o mais, Ele vai fazer. Você quer confiar no Senhor de novo? Você quer esperar nele outra vez? Então, fale com a tua alma agora. Ó minha alma, por que tu tá assim? Por que tu tá abatida? Por que tu tá machucada? Por que tu tá frustrada? Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Eu quero te convidar a esvaziar esse copo cheio teu aí. Esvazia e deixa Deus botar uma água nova. Deixa Deus renovar essas tuas forças. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te levantar. Deixa Ele cuidar. Mas para isso, confia nele, espera nele. Desperta tu que está dormindo. Vamos orar ao Senhor. Fale com Deus. Abra teu coração para o Senhor e peça a Ele que Ele está aqui. E a ninguém o Senhor despede vazio, viu? Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor e graça. Obrigado pelo teu favor e a tua bondade, Senhor. Ó Pai Deus, nós queremos esperar e confiar no Senhor. E eu sei que em Ti todas as coisas são possíveis, Pai. Nós queremos render, ó Pai, a nossa alma, nossas vontades, o nosso coração, porque muitas vezes falamos demais. Muitas vezes colocamos a nossa expectativa em homens, Jesus, em pessoas. Mas a resposta certa, ela sempre vem do Senhor, Pai.
É do Senhor que vem a direção, é do Senhor que vem a solução, é do alto que vem, ó Pai, a resposta certa, Jesus. Senhor, fala com a tua igreja nessa noite, fala comigo, fala conosco, Senhor, e renova, Pai, sobre nós as tuas misericórdias. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos confiado em homens, em carros, em cavalos, em coisas, Pai, onde o Senhor não está. Mas o Senhor é verdadeiro, o Senhor é justo e o Senhor é fiel. Nós queremos confiar e entregar tudo a Ti nessa noite. Perdoa, Pai, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor Deus, as fraquezas. Perdoa, Senhor Deus, a nossa transgressão. Perdoa, Senhor Deus, abandonarmos aquilo que um dia o Senhor confiou à nossa mão. Perdoa, Pai. Nessa noite nós queremos retomar, voltar, ó Deus, aos teus braços, voltar à casa do Pai, voltar, ó Deus, a um compromisso contigo, voltar assim, ó Deus, em nome de Jesus, com humildade, Pai, como lemos aqui, colocar a nossa boca no pó e reconhecer que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Pai, Tu conheces, Deus, cada irmão, cada irmã, cada vida aqui. E eu peço a Ti, Jesus, fortalece, renova, ó Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, cada um, ó Pai, no nome de Jesus, para voltar aos caminhos que o Senhor chamou, para serem fortalecidos na força do Teu poder, ó Pai, aqueles dardos inflamados que vinham, Senhor, ocupando a mente, perturbando, ó Deus, fazendo com que os Teus filhos, ó Deus, ficassem exaustos, cansados, perturbados, oprimidos, que batam em retirada, Senhor, todo esse mal sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, paire sobre seus corações, sobre suas mentes, e essa mente seja levada cativa à obediência a Deus, à verdade e a Jesus Cristo, Pai, para que possam experimentar tudo aquilo que é bom, é perfeito e é agradável do Senhor. Que as mentes sejam renovadas, que as mentes não se conformem, ó Pai, ó Deus, com o cansaço, com a depressão, que não se conformem, Pai, ó Deus, com o fracasso, mas se levantem, se renovem, se fortaleçam, que busquem o Senhor e confiem em Ti, Pai, para conquistar e para viver da maneira digna que o Senhor tem chamado a cada um dos Seus filhos. Eu abençoo, Espírito Santo, convence-nos e nos leva, Senhor, a uma comunhão, a um relacionamento de, ó Deus, de intimidade, onde nós possamos ficar em silêncio, mesmo que doa, mesmo que às vezes a gente venha gemer, mas que a gente possa ficar em silêncio para ouvir a Tua voz, ó Deus, e receber do alto, Pai, ó Pai, a direção e o renovo que cada um precisa. Por isso, Jesus, Te entregamos o nosso coração nessa noite. Faz de novo, Pai, faz de novo aquilo que o Senhor um dia já começou, e traz a esperança a cada coração, em o nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos.